Olá pessoal, neste vídeo a gente vai falar sobre a Revolução Russa de 1917, né? A Rússia foi o primeiro país a colocar como regime de governo o socialismo. E o líder era Vladimir Lenin. Ele vai derrubar 400 anos de monarquia absoluta ali na Rússia, no Império Russo. Ele vai derrubar a dinastia dos czar. E nesse período quem vai estar no reinado é Nicolau II. Os czar, eles eram muito respeitados antes da crise, antes da revolução, né? Eles tinham um espírito paternal. A sociedade, tanto os políticos que estavam ali ao seu lado, tanto os líderes religiosos tinham um grande carinho, um grande apreço pelos czares, né? Os reis que se sucediam ali, né, na Rússia. A Rússia, ela ficou 4 séculos, né? 4 séculos sendo uma monarquia, tá? Monarquia, e que esses 4 séculos, ou seja, né, Vladimir Lenin com o socialismo, ele vai derrubar, né, 400 anos de uma monarquia ali no Império Russo, tá bom? E vai colocar, né, vai instituir como regime ali o socialismo, isso em 1917, é a Revolução Russa de 1917, tá? Naquele período, naquele contexto, a Rússia, né, ela tinha tradições culturais da Igreja Católica Ortodoxa, tá? Seguia bastante os princípios cristãos da Igreja Católica Ortodoxa, né? E tinha uma sociedade autocrática que se encontrava, né, que vivia na figura paternalista, como eu disse para vocês, do czar, ou seja, no período da Revolução, de Nicolau II, que era o rei durante esse contexto histórico ali, tá? O Império Russo, ele vinha desde o século XVII e ele pegava desde a Europa e ia até o extremo do Oriente Asiático. Nós sabemos que até hoje a Rússia, ela tem o maior território, né, de um país é o território russo, e tinha uma multietnia dentro do seu território, ou seja, várias culturas, vários povos dentro do território russo, porque nós sabemos que a Rússia, ela tem o maior território até hoje no mundo, e o Império Russo, ele era maior, e a União Soviética, ela vai ficar maior também, né, quando os países do leste europeu se incorporar junto com a Rússia em 1922, tá bom? Nós podemos perceber também, durante esse contexto ali, a Rússia se encontrava, né, o território russo, ele tem vários recursos naturais e uma grande população multiétnica, tá bom? O poder do czar, né? Eu quero destacar aqui o poder do czar. Czar, ele era reconhecido e respeitado pelas autoridades, pelas autoridades locais ali. Czar, ele era respeitado pelas autoridades, respeitado pelos líderes religiosos, respeitado pelos funcionários do governo, tá? As pessoas que estavam ali respeitavam, né, o czar, tá? Então quero destacar isso para vocês. As pessoas, elas respeitavam, né, czar. Elas tinham um carinho, né, por czar, pelos reis, né, da dinastia, pelos reis da monarquia absolutista ali, tá bom? Outra coisa que eu quero destacar aqui, que a Rússia também nesse período ali da Revolução Industrial, momentos antes de acontecer, eu quero destacar a economia ali do Império Russo. A Rússia estava muito atrasada tecnologicamente, industrialmente. A indústria, ela prevalecia somente nas principais cidades, em Petrogrado, em Moscou, tá bom? Ela prevalecia ali, tá? Ela prevalecia no século XX, em 1917, que vai acontecer a Revolução. Então, a predominância da economia russa era uma predominância agrária, era uma predominância dos camponeses, né? Era uma economia agrária, era uma economia rural, era uma economia do campo.
Então nós podemos perceber isso, tá bom? A prevalência, a permanência da industrialização era, né, em Moscou e Petrogrado, tá? Eu quero destacar também que os russos ficaram, o que vai ser o motivo, né, dessa revolução? Quero destacar alguns motivos da Revolução Russa. Primeiro, os russos ficaram insatisfeitos, né, com o conservadorismo também da elite política, como aconteceu na Revolução Francesa. Eles não queriam mais como forma de regime a monarquia absolutista, aquela forma engessada, estamental do rei, do clero, dos nobres. Eles não mais, né, esse regime não mais atendia os anseios da população e da sociedade russa. Seja que as monarquias na Europa, né, já eram monarquias parlamentares, onde, né, havia mais participação, o poder do rei ele era limitado, né? Então a gente já percebe que, né, na Europa a monarquia absolutista nesse período, ela já não já atendia também, já não satisfazia a sociedade naquele tempo. Ou seja, e a Revolução Russa vem justamente para isso, para colocar fim a essa forma de regime, né, diante da insatisfação, né, das pessoas que estão ali, né, da sociedade russa, né, e das pessoas que querem se ascender, que querem crescer, né, que querem melhorar de vida. Ou seja, né, Nicolau II, junto com o seu reinado, junto com a sua forma de governo, já não atendia mais, tá? E nesse período vai surgir intelectuais socialistas do século XIX, né, que vão querer mudanças radicais na sociedade, procurando falar em nome do povo. Então nós temos duas linhas aí, duas formas, dois regimes de governo, que os socialistas que surgem, né, para tentar lutar pelo direito, né, do povo, e também os liberais, os democratas ali na Rússia, né, também são inconformados com a forma, né, da monarquia absolutista, né? A gente sabe muito bem que os liberais, né, eles eram contra os privilégios do rei, do clero e da nobreza. Eles também não vão concordar e vão querer colocar fim, né, na monarquia de Nicolau II, tá? E acabar com esse regime absolutista ali na Rússia, tá bom? E em 1917, o Império Russo começa a ter derrotas, né? Eu estou falando sobre o processo da Revolução Russa de 1917, né? A Rússia ela entra para a guerra, estamos vivendo nesse período também, que será um dos principais motivos da Revolução Russa. A Rússia está na Primeira Guerra Mundial, lutando contra a Alemanha, e a Rússia vai ter várias baixas, milhares de russos vão morrer, porque a Rússia não vai estar preparada belicamente, né? Não vai estar preparada belicamente, não estará preparada para lutar na Primeira Guerra Mundial, né? A sociedade russa vai se encontrar numa grande miséria, numa grande pobreza, né? Uma situação muito complicada economicamente, né? O povo estará insatisfeito com relação, né, à economia do país russo, seja que a predominância ainda é camponesa, né? Operários serão forçados a trabalhar nas fábricas, né? Pobreza no campo. A gente percebe que durante aquele contexto da Revolução Russa, né, agrava também, né, a pobreza sobre os camponeses, sobre as pessoas que estão ali no campo, que estão ali, né, trabalhando na zona rural, né? Os camponeses também entram numa grande pobreza. Então a gente percebe aí os motivos dessa revolução, né? A Rússia na guerra, na Primeira Guerra, né? As pessoas passando por uma situação de grande miséria, os camponeses vivendo em extrema pobreza, a Rússia na Primeira Guerra Mundial e os operários sendo forçados a trabalhar nas fábricas, tá? E aí vai surgir, né, os conselhos de soldados passaram a exigir, junto com os camponeses e operários. Nós temos três grupos aí, né, tanto, né, aqueles que estão ali, né, no exército, tanto os militares como os camponeses e operários, vão começar a criar um lema, né, paz, pão e terra. Paz, tirar a Rússia da guerra, né? Pão, porque a economia russa se encontra, né,
se encontra muito crítica e a população passando por uma grande miséria. E terra, porque eles querem uma reforma, eles querem uma distribuição mais igualitária das terras, lembrando que estamos vivendo ali um regime absolutista, onde quem dominava, quem tinha o controle das terras era o rei, eram os nobres e era o clero, ou seja, a terra ficava muito concentrada na mão de poucas pessoas. E eles vêm reivindicar os seus direitos, querendo qualidade, querendo melhoria, querendo que a Rússia saia da guerra, diante das mortes de milhares de soldados. A Rússia não estava preparada belicamente para entrar na guerra, né? A Rússia tem grandes baixas de custos ali, baixas de soldados em seu território, pão, porque eles estavam passando um momento de grande escassez, de grande miséria ali dentro da Rússia, tá? E aí, com toda essa situação, com toda essa crise, Nicolau II começa a ser reprovado pela população. O prestígio de Nicolau II acaba diante da crise econômica, diante da Rússia ali na guerra, né? E ele começa a perder apoio da população, da sociedade. Começa a surgir, né, no coração dos russos uma revolta e querer, né, que Nicolau II não consegue mais satisfazer os anseios da população russa, né? E eles também não conseguem resolver. Né? Nicolau II, junto ali com os políticos, né, com a elite tradicional, não consegue ter resposta e não consegue resolver a situação econômica da Rússia, né, ali em 1917. E isso vai levar à Revolução Russa, como líder Vladimir Lenin, né, instituindo ali o regime socialista diante da, como se diz, diante da ineficácia da monarquia absolutista de Nicolau II. Ele não consegue resolver a situação econômica da Rússia, né? Nicolau II, ele abdica do trono, tá? Em fevereiro de 1917, ele abdica diante de não conseguir responder e melhorar a economia da Rússia, e surge um governo provisório que estará ali sucedendo, né, durante esse momento, tá? Mas eles cometem um erro, e isso vai aumentar a revolta da população russa. E o erro qual será desse governo provisório? É manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Tá? É deixar a Rússia continuando, porque enquanto a Rússia estivesse na Primeira Guerra Mundial, eles não teriam tempo para cuidar do seu território, cuidar das suas condições sociais, né, dos seus problemas econômicos, né? A Rússia, como que ela poderia entrar numa guerra se ela estava vivendo um momento crítico? Né? Então, um dos lemas, né, um dos objetivos do povo russo era que a Rússia saísse da guerra e cuidasse do seu país e da sua terra. Né? E eles cometem esse erro e eles permanecem na guerra lutando contra a Alemanha. E isso vai, né? Os bolcheviques vão se aproveitar, vão ver que isso está trazendo uma revolta no coração dos russos, uma rebelião no coração dos russos, e vão se aproveitar, vão pegar isso como um gancho, se aproveitar desse momento, os líderes bolcheviques, e eles vão tomar o poder ali, né? Numa ação armada contra o governo provisório, e isso vai acontecer no final de outubro de 1917. Né? Eles vão aproveitar a crise econômica, vão aproveitar que o governo provisório deixou a Rússia na guerra e vão, né, usar essa revolta da população, vão usar as armas e vão derrubar, vão dar um golpe, derrubar o governo provisório e vai instituir ali o governo socialista como líder Vladimir Lenin, e a Rússia será o primeiro país socialista do mundo com os ideais e com os pensamentos de Karl Marx, tá? Nós temos também o líder dos bolcheviques, Vladimir Lenin, né? E ele enfatiza a promessa que a população russa vinha pedindo nos seus lemas, que é paz, pão e terra. Ou seja, tira a Rússia da guerra, né? Vamos investir em industrialização, vamos investir em tecnologia, vamos investir na economia da Rússia. A Rússia precisa sair dessa situação de miséria, do campo, dos camponeses, dos operários. Nós precisamos investir aqui. E se a Rússia estiver na guerra, a gente não vai poder pensar
no nosso território, no nosso país, e nós precisamos melhorar a nossa economia e nós precisamos acabar com os privilégios e distribuir a terra para a população. E é isso que ele vai fazer, né? Ele vai fazer uma reforma agrária ali, né, na Rússia, vai distribuir terra, né, para os camponeses, vai distribuir, porque agora não será mais a monarquia absolutista, engessada, onde o controle das terras estava na mão de poucas pessoas, do rei, do clero, dos nobres. Então ele vai fazer uma distribuição de terra, tentar, né, fazer que a economia da Rússia avance e tirar a Rússia da guerra. Essa é a Revolução de 1917. A gente está entendendo os processos, tá? Então, os bolcheviques assumem o controle da Rússia em 1917, mas antes, né, deles assumirem de fato, há uma guerra civil interna ali entre os russos mesmo. Nós temos o Exército Vermelho dos bolcheviques, onde o líder, né, Vladimir Lenin, essa guerra civil vai de 1918 a 1921, o Exército Vermelho de Vladimir Lenin, temos o Exército Branco, que é a oposição, né? Durante esses anos, quem vence são os bolcheviques, liderado por Vladimir Lenin, né? E colocando de fato ali, né, os bolcheviques no poder e o socialismo sobre a Rússia. Nós temos em 1922, né, o nascimento da União Soviética, onde alguns países do leste europeu se incorporam ali à Rússia e formam um bloco socialista. Nós temos também, né, o primeiro país socialista do mundo. O primeiro país socialista do mundo, né, quero destacar, foi a Rússia. E durante a Guerra Fria, a União Soviética vai ter uma influência global, essa luta, né, de ideologias, de melhor governo, onde os vencedores da Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos, junto com a União Soviética, eles vão disputar áreas de influência no mundo, e nós temos uma mudança radical ali na Rússia, né, na economia e na política, né, aquilo que era privado, né, aquilo que era particular, aquilo que estava, ou seja, na monarquia absolutista que pertencia ao rei, nós temos agora as terras que vão pertencer ao Estado, né, as terras vão pertencer aos estados, as empresas vão pertencer ao Estado, que é a forma de regime do regime socialista, né, vai estatizar ali, né, as fábricas, as terras, a economia e a política vai mudar, né, completamente ali com o regime socialista dentro da, né, dentro da Rússia ali, com Lenin e com o governo socialista a partir daquele momento, tá bom? Hoje nós falamos um pouquinho sobre a Revolução Russa de 1917, né? Se você gostou, né, desse vídeo, se você gostou aí sobre o assunto, sobre o conteúdo da Revolução Russa, curta, compartilha, né? Leve esse vídeo sobre a Revolução Russa para a gente entender, né, como que o socialismo entrou, derrubando 400 anos de monarquia absolutista, né, ali no Império Russo, né? Nós fomos desde, né, do começo, desde o Império Russo ali com Nicolau II, até a criação da União Soviética, entendemos todo o processo, né, o que foram os motivos para essa revolução, e, no mais, um forte abraço e que Deus te abençoe.